Momento do Discipulado. A presença de Deus, o valor espiritual de uma pessoa está nela, no fiel, e não no templo. Há uma ideia distorcida e que é perigosa porque faz com que a pessoa não tenha a salvação, que é a ideia de religião no templo. E hoje o povo evangélico está alucinado com reuniões e templos, porque quando um templo enche, é uma febre de vontade de construir um maior e colossal e cheio de aparência para todos verem a pujança daquela igreja que tem um templo imenso. Isso é errado, é distorção completa da Bíblia. A presença de Deus não está no templo, está na pessoa. Alguém vai dizer, mas no Antigo Testamento a glória de Deus veio para o templo. Sim, foi uma graça de Deus, a pedido de Salomão, que orou consagrando aquele templo ao Senhor, e a glória veio. Mas ela também se foi. No capítulo 10 e também no capítulo 11 de Ezequiel, nós vemos a glória de Deus saindo do templo, indo para os querubins, a porta do templo, foi para o Monte das Oliveiras e depois foi embora. A glória de Deus esteve ali por algum tempo a pedido de Salomão, porque aquele templo serviria de casa de oração para todos os povos, deveria ser, mas por fim a glória de Deus foi embora. Hoje a glória de Deus desceu no dia de Pentecostes e se derramou à disposição de cada pessoa. O Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos, mas em nós, que somos o templo do Espírito Santo. Isso precisa ser focalizado no discipulado, porque muitos crentes não têm essa ideia, muitos líderes nem se preocupam com isso, o discipulado, e não praticam. Largam o crente nas reuniões das igrejas por conta própria. Isso é como não educar uma criança, largar a criança por aí, só dar de comida assim de vez em quando, mas deixar por conta própria, ela comer o que ela quiser, andar na rua para onde ela quiser. Vai se criar um monstro. Sem educação, uma criança vai crescer virando um monstro. Assim é uma pessoa que toma decisão pelo Senhor e é largada nos templos, nas reuniões, a sua própria sorte. Ela nunca vai crescer espiritualmente, nunca vai ser espiritual, e a grande probabilidade é que ela se perca. Se ela não se desviar, que é a grande chance, em algum momento ela vai ser considerada por Deus um crente morno, que está no templo apenas com o corpo, mas que espiritualmente já morreu, o que é a realidade em muitas vidas. Mas isso não é propósito de Deus. O Senhor Jesus veio dar a vida por cada um de nós, e nós devemos dar a nossa vida por cada irmão, cada irmã que Deus nos entrega. 1 João 3,16. Jesus deu exemplo, nós devemos seguir o exemplo. Você dar tempo, dedicação, amor, dar a vida por outra pessoa para discipulá-la, ensinar o caminho da salvação para aquela pessoa. Você entende isto? Este é o propósito de Deus, que cada pessoa tenha discipulado, cada pessoa tenha orientação e ajuda para viver e praticar a vida cristã. Sem o que ninguém será salvo, sem a prática da santificação, a prática da vida cristã. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, nos traz um alerta nos últimos tempos, e você vai identificar exatamente a situação cristã em nossos dias. Muitos
fariam um comércio da igreja, um comércio com as pessoas, e ensinariam heresias, ideias fictícias para enganar, engodar, atrair os fiéis. E aquele que é atraído por um falso mestre desse, que são aos montes por aí, os falsos pregadores, líderes, que estão a serviço deles mesmos e inventando ideias, eles não estão pregando a palavra de Deus, nem o arrependimento, nem a santificação, eles estão pregando ideia deles, e multidões os seguem, mas o apóstolo Pedro alerta: todo aquele que segue vai ser condenado também junto com aquele que o desviou. O líder vai ser condenado, a exemplo dos anjos. Isso é o que o apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 2, a exemplo daqueles anjos que se rebelaram contra Deus, a exemplo de Sodoma e Gomorra. Esses líderes, que são muitos, que estão fazendo da igreja comércio e usando as pessoas, os fiéis, como massa de manobra para engodarem, fazerem entretenimento espiritual e religioso com eles. E o Senhor diz através do apóstolo Pedro que esses vão ser condenados também. Teria sido muito melhor eles nunca tivessem se convertido, conhecido o caminho de Deus, do que conhecer numa igreja dessas e serem engodados e por fim acabarem se desviando, porque eles não têm vida, não foram ensinados. Começaram, creram, tomaram uma decisão, mas não continuaram, não foram discipulados. Isso é um perigo. Eu tenho alertado nossos irmãos para que evangelizem direito cada pessoa, para que ela possa verdadeiramente tomar a decisão, e a partir daí discipulem com intensidade para não se perder. Mas isso não dá ibope, porque as pessoas estão querendo quantidade, os líderes querem quantidade e não gastar tempo com uma pessoa só. Discipulado é assim, gastar tempo com uma pessoa só de cada vez, e os grandes líderes não querem isso, eles querem números. Pois é, e eu me lembro da situação lá do Samuel, quando o sumo sacerdote Eli não ligava para a orientação espiritual do povo. Os filhos dele abusavam do povo, a religião estava em descrédito, o povo não tinha cobertura espiritual, eles estavam mal. Deus permitiu que os filisteus viessem, no capítulo 4 de 1 Samuel, você lê isso lá, eles fossem derrotados pelos filisteus e morreram na primeira vez 4.000 israelitas, porque eles não estavam preparados para lutar, não eram pessoas que tinham convicção, e também não havia liderança para a guerra. Aí eles tiveram a brilhante ideia: vamos trazer a Arca da Aliança de Deus aqui para o arraial, porque então Deus vai pelejar por nós. Foi pior ainda, ter aparência de religião, templo, rituais religiosos, reuniões, e sem estar em obediência a Deus, é pior ainda. E aquela derrota foi fragorosa, foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel daquela vez 30.000 homens de pé, e o restante fugiu. A arca de Deus foi tomada e os sacerdotes Ofni e Finéias, filhos de Eli, foram mortos também. Depois, em consequência, o próprio Eli morreu também. Grande derrota. O povo não foi discipulado, o povo não tinha proteção espiritual, o povo não estava amadurecido, convicto, eles não tinham unidade, não tinham liderança. Essa é a realidade em muitas igrejas, situações que não edificam ninguém. Crentes estão se perdendo dentro das igrejas. Será o seu caso? E fazer o quê?
Procure urgentemente uma pessoa que tenha vida cristã para se submeter a ela e ser discipulado, ser discipulada por ela. Não continue a ser um crente sozinho, solitário. Isso é péssimo, é terrível, é um convite ao fracasso diante de qualquer problema que aparecer na sua frente. Um crente solitário é um convite ao fracasso em qualquer luta, problema, enfermidade, situação difícil que aparecer na sua frente. Entenda isso e corra você para ter cobertura espiritual, mas também seja você um apoio, uma referência, uma coluna para alguém mais. Discipule alguém.